A Síria, elas também não podiam pertencer. Como o pai é cristão e a mãe, muçulmana, o casamento interreligioso não foi reconhecido no país árabe. Portanto, nem os filhos decorrentes da união. Sem pátria, os 3 filhos da família Mamo pediram refúgio ao Brasil em 2014. Nesta semana, 2 deles se tornaram os primeiros apátridas, indivíduos sem nacionalidade, da história a terem a condição reconhecida pelo governo brasileiro. Mamo durante palestras brilha a condição de apátrida, ao fundo um cartaz com os dizeres "Eu pertenço", foto, Mamo, arquivo pessoal. A cerimônia que mudou a condição das irmãs Mamo foi organizada nesta segunda-feira, 25, no Ministério da Justiça, em Brasília. Vestida com a bandeira do Brasil, Maia se tornou a primeira refugiada a conquistar direitos a partir da nova Lei de Imigração, Lei nº 13.445, que entrou em vigor em 2017. Eu vivi 26 anos no Líbano sem documentos, sem nada, sem existir. Sem direito à nacionalidade você não existe no mundo, é apenas uma sombra que está andando. Agora, com a patrídia reconhecida, as irmãs estão mais perto de obter a cidadania brasileira simplificada e, assim, ter os mesmos direitos e deveres de um cidadão brasileiro. Na posa com a bandeira do Brasil durante o jogo da Copa do Mundo, foto, Mamo, arquivo pessoal. No Líbano, a falta de documentos impediu a família de ter acesso a serviços básicos, como educação e saúde. Não ter a nacionalidade reconhecida por nenhum país, os Mamo também não podiam trabalhar nem estudar. Não ter documentos não significa apenas que você está sem papel na carteira. Você não consegue viajar, nem comprar um chip de telefone, nem sair com amigos para uma boate, explica Mar. Para conseguir frequentar a escola, os irmãos precisaram dar um jeitinho, como explica a administradora de empresas. Eles contaram com o apoio de uma universidade que abriu as portas e aprovou no curso de Business and Computing, um diploma duplo oferecido por escolas de computação e administração. Além disso, quando precisavam de atendimentos em hospitais, os irmãos contavam com favores de amigos que emprestavam a identidade para que eles pudessem ser atendidos. Assim como a família de Ma, em todo o mundo existem cerca de 10 milhões de pessoas que não têm a nacionalidade reconhecida, segundo a Organização das Nações Unidas. Passaporte de Ma, documento é emitido pelo Brasil em casos de emergências. Foto, Mamo, arquivo pessoal. Em 2014, Ma, Soad e o irmão delas, Eduard, chegaram ao Brasil. Como nunca tiveram documentos, os irmãos precisaram pedir refúgio na embaixada brasileira em Beirute, no Líbano, para conseguir autorização para viajar. O primeiro contato, lembra Ma, foi por meio de uma carta, uma espécie de pedido de socorro de quem não tinha nacionalidade, e, por isso, ao longo de toda a vida não teve direito a estudar no próprio país, trabalhar ou receber assistência médica. O mesmo pedido foi enviado a embaixadas, presidentes e ministros de mais de 190 países ao longo de 10 anos. Com resposta, a princípio, a embaixada brasileira negou o pedido de refúgio de Ma. Depois de outra tentativa, a família conseguiu que o país emitisse um passaporte emergencial e as acolhesse como refugiadas. A autorização aconteceu no mesmo período em que o Brasil abriu as portas para acolher refugiados sírios que fugiam da guerra no país. É triste falar isso, mas, por sorte, a guerra que aconteceu na Síria abriu essa esperança para a gente no Brasil. Ao serem recebidos no Brasil como refugiados, os irmãos Mamo foram morar em Minas Gerais. Eles passaram 1 ano e meio na casa de uma família que conheceram na internet. Sem entender a cultura, a
família se esforçou para aprender o idioma e, hoje, se considera fluente na língua. No entanto, mesmo com a graduação e o mestrado, Ma não conseguiu emprego na capital mineira e enfrentou dificuldades com a legislação do Brasil anterior à lei de imigração. Irmãos Ma e Soaimamo com a bandeira do Brasil, foto, Maamamo, arquivo pessoal. Quando chegamos ao Brasil, muitas pessoas não sabiam como teríamos que fazer para conseguir os documentos. Não sabíamos que tínhamos que oficializar o pedido de refúgio, explica. Só depois de muito tempo conseguimos a carteira de trabalho. Ao todo, foram 2 anos de espera até a família conseguir o reconhecimento oficial da condição de refugiados no Brasil. Só aí tiveram direito aos primeiros documentos. Me senti feliz, realizada. Eu sabia que teria que esperar a nacionalidade, mas ter os documentos era a abertura de uma nova esperança. Quando recebi os documentos, vi que é meu direito existir, é meu direito querer a nacionalidade. Um mês após os 3 irmãos Mamo conseguirem os documentos brasileiros, Eduardo foi vítima de uma tentativa de assalto em Belo Horizonte. Sem fluência na língua portuguesa, o refugiado foi baleado e morreu durante a abordagem. Quando meu irmão faleceu, fiquei muito indignada. Sofremos muito pela insegurança. Meu irmão foi morto porque não falava bem o português. Pediram o relógio e a carteira, mas ele não entendeu e deram um tiro. Apesar da perda, Ma decidiu juntar forças e se juntar à Organização das Nações Unidas no Brasil, ONU, para contar a história da família. Em 2 anos, ela viajou para mais de 10 países usando o passaporte temporário emitido pelo Brasil. Depois de ser naturalizada, quero levar essa lei, das migrações, do Brasil para o mundo inteiro. Quero que o país vire exemplo para o mundo. Entendo bem que a apátride não é uma questão religiosa nem política, mas humanitária. A pessoa não escolhe onde vai nascer nem quem são seus pais, simplesmente nasce.